deles lembrava do Deus poderoso e era abençoado. Só que eu quero que você entenda algo. Qual foi o erro desse povo para ele ficar com o coração tão duro assim? Agora que eu entro na palavra, eu quero que você entenda. Qual foi o erro desse povo? O erro desse povo está escrito aqui no capítulo 5. Está escrito que maldito é o homem que confia no homem, que coloca a sua carne no seu braço, ou seja, coloca toda a confiança em você mesmo, em homem. Tem duas coisas que nós fazemos na nossa vida que endurece o nosso coração. É quando nós começamos a confiar em nós mesmos. E quando nós começamos a confiar em outras pessoas, colocando toda a nossa confiança, tudo que nós temos em outra pessoa. E esse povo começaram a confiar em si próprio, na força do próprio braço. Ah, eu trabalho, tudo é eu que faço, é eu, é aquilo outro. E começou a confiar em homens, o que os homens diziam. Existia muita adoração a outros deuses, porque homens diziam que aquele Deus dava prosperidade. Azerá, outros deuses da época da Babilônia são vários. E homens diziam: ah, esse Deus aqui, ele dá vitória. Esquece esse Deus de Israel e adora esse Deus aqui, que esse Deus vai dar prosperidade. Esse Deus vai fazer isso, esse Deus vai fazer aquilo outro. E esse povo começou a seguir homens e confiar em si próprio. E quando nós entramos por esse caminho, nós somos igual ao que está escrito: uma árvore plantada no deserto. Uma árvore plantada no deserto, aonde não tem utilidade para nada, aonde a qualquer momento ela vai secar e morrer. Uma árvore no deserto fica por um período de tempo, mas logo ela vai secar, porque não tem chuva sobre a raiz, não tem aquilo que faz ela ficar de pé. Então essa palavra é forte, é dura, mas é a palavra de Deus. Então o povo, confiando em si próprio e em pessoas, ficaram igual a árvore no deserto, numa terra sagrada não habitada. Esse povo ficou assim. Quantas vezes também nós ficamos assim? Todos nós, se nós olharmos para a nossa vida, nós éramos uma árvore plantada no deserto também. Por quê? Porque é muito tempo da nossa vida nós confiamos em nós mesmos. Muito tempo da nossa vida nós confiamos nos homens. Nós confiamos em nós mesmos. Quanto tempo na nossa vida nós fizemos isso? Não que nós não devemos confiar em ninguém. Não é isso que a palavra está falando. Porque é necessário você confiar no seu patrão. Por quê? Porque nós confiamos mesmo sem perceber. Porque muitas das vezes nós fazemos conta a pagar, crendo que nós vamos receber o mês seguinte para pagar aquelas contas. Então, naturalmente, nós confiamos no homem. Mas não é isso que Deus está falando. É quando você coloca a confiança e o coração em homens e em você mesmo. Quando você dá a sua vida para aquilo. É aí que entra o erro. É aí quando você entende que o homem falha, que você peca, e o único que é fiel é Deus. A palavra de Deus fala assim: pode um homem pode mentir, mas Deus não. Deus jamais. Se Deus falou, Ele vai cumprir. O homem mente, mas Deus não. Entenda isso. Só que pelo contrário disso, tem aquele que confia no Senhor. Abençoado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor, pois ele será como uma árvore plantada próximo às águas. Olha só,
Quem confia no homem coloca a sua vida em pessoas, e quem confia em si próprio é uma árvore plantada no deserto. Mas quem confia em Deus é como uma árvore plantada próxima ao rio. Você já viu uma árvore plantada próxima ao rio? Como é que ela é? É uma árvore verde. E essa árvore que é plantada ao rio, ela chama a atenção de todo mundo. Se você chegar numa floresta, você olhar, você vai ver um lugar que tem água. Quando você vê as árvores mais verdes, aí você vai entender que ali tem água, que aquela árvore é verde. Então todo aquele que confia no Senhor e coloca a confiança em Deus, e Deus é o Senhor da vida dele, ele não toma nenhuma decisão sem falar com Deus o Todo-Poderoso. Ele é uma árvore assim. Só que quando a árvore ela é muito verde, ela chama a atenção de muitas pessoas. Às vezes você vazia, meu Deus, eu confio em Ti, eu Te busco, mas olha a luta, olha a guerra, tudo vem pessoas querendo me afrontar, vem pessoa querendo me humilhar, vem situação para me parar, vem situação para me destruir. Por quê, meu Deus? É porque você é uma árvore verde, e você chama a atenção do inferno, você chama a atenção de pessoas, porque você está plantada no lugar certo. Glória a Deus. Mas uma árvore que está plantada no deserto, ela não chama a atenção de ninguém. Mas uma árvore que está plantada junto ao rio, ela chama. Então essa palavra é poderosa. Deus estava falando essa palavra para pessoas que tinham um coração de pedra, de ferro, um coração duro. Mas Deus estava dizendo para esse povo: existem duas árvores, existem dois tipos de pessoas. Deus estava dizendo para esse povo: aquele que confia em si próprio e confia nos homens, e aquele que confia em mim de todo o coração. E Deus deu a escolha para aquele povo escolher que ave ele queria ser. Deus sempre dá essa escolha para nós: que ave você quer ser? Você quer ser uma ave que vai ser plantada no deserto, ou uma ave plantada aos rios? Deus sempre dá essa escolha para nós todos. Somos nós que escolhemos onde nós queremos estar, que terra nós queremos ser plantados. Oh, aleluia! Só que Deus tem mais nessa palavra. Deus fala que o coração é enganoso acima de todas as coisas. Por quê? Porque muito desse povo, confiando em si próprio, confiando no homem, muitos deles achavam que estavam fazendo o que era certo. Tem pessoas que ela acha que está fazendo certo, mesmo estando errado. Tem pessoas que ela bate os pés e diz: eu estou certo, mesmo um monte de pessoas vendo que ela está errada, porque o coração dela engana ela, e dentro dela ela tem certeza 100% que ela está fazendo o que é correto. Mas o coração é enganoso, o coração engana. Por isso que nós não podemos andar segundo o nosso coração, segundo as emoções, segundo aquilo que nós desejamos. Nós temos que andar segundo o que Deus diz para nós. Se o seu coração desejar algo, você ora a Deus, para que Deus venha revelar no seu coração se é isso mesmo que Ele quer na sua vida. Tantas as vezes, a maioria dos problemas que nós temos na nossa vida foi tudo impulsionado pelo nosso coração, nosso desejo. Tem coisas, tem situação que nós entramos, não foi Deus e nem foi o diabo, não. Foi você mesmo que seguiu o seu próprio coração, que é enganoso. Tem pessoas que fazem coisas que o coração diz, e depois ela vai culpar a Deus, vai dizer: Deus,
Eu senti dentro de mim, foi o Senhor que falou, mas na verdade foi ela mesma. Então esse povo estava assim, sendo guiado pelos seus próprios desejos, sendo guiado pelo seu coração. Então por isso que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Qualquer decisão que nós for tomar na nossa vida, nós temos que chegar diante de Deus. Se é a tua vontade, meu Deus, se é o Senhor que está falando dentro de mim, se não é a minha vontade, se não é o meu desejo, Senhor, confirma, Senhor, isso. Confirma, e nós temos que ser assim em qualquer decisão, que o Senhor, Ele é bom, o Senhor é maravilhoso, Ele vai confirmar dentro de você aquilo que Ele quer para você. Quantas das vezes você está querendo fazer algo, muitas das vezes aconteceu de eu querer ir para o monte, um desejo no coração de ir para o monte, para você entender algo, e eu falo assim, nossa, eu estou com desejo de ir para o monte adorar a Deus, e eu com desejo, só que eu estou muito cansado, nossa, eu trabalhei muito, mas o desejo era de ir. Aí sabe o que é que Deus faz? Deus veio outras pessoas com o mesmo desejo de ir para o monte e te manda uma mensagem, fala assim, nossa, eu queria tanto para o monte hoje. E nisso você entende que Deus está te chamando para ir adorar. Então tem vezes que acontecem essas coisas, é Deus confirmando para você o que Ele quer. Então Deus é assim, só que às vezes nós tomamos decisão sem consultar a Deus pelo nosso coração. Muitas das vezes nós abrimos uma empresa e nós não oramos a Deus. Foi impulsionada por pessoas que não é Deus, é o homem, igual está escrito ali. E você falha, e você às vezes vai culpar Deus por isso. Mas Deus hoje diz para nós ter cuidado com o nosso sentimento, com o nosso coração, e guardar, porque a palavra de Deus fala aqui sobre tudo que se possa guardar, guardai o coração, porque dele procede o que? A fonte de vida. Então sobre tudo o mais importante é o coração. Então esse povo duro desse jeito, ele não guardou o coração e confiava em si próprio. Eles abandonaram o Deus poderoso, eles deixaram aquele que tinha poder de mudar a história dele. Só que Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é tão bom. E quando chega no capítulo 14, 13, fala assim: o Senhor é a esperança de Israel. O Senhor é a esperança para nós. Glória a Deus. O Senhor é nossa esperança. Depois de tudo isso que Deus falou, Deus viu, e Deus é tão bom que Deus Ele não esconde as nossas falhas. Davi pecou, está escrito na palavra as falhas de Davi, está escrito as falhas de Moisés, está escrito a falha de muitos, porque Deus é assim. Deus ele é bom, amém? Então aqui Deus relata a falha do ser humano, a falha desse povo, e Deus estava alertando esse povo porque existia uma sentença, e a sentença era 70 anos, onde esse povo ia ser escravizado por Nabucodonosor. Só que não era vontade de Deus de ver o povo dele escolhido passar 70 anos sendo escravizado. E o profeta pregou, o profeta mostrou o erro de cada um. O erro está aqui, ó. Você confia em si próprio, você anda assim, você faz isso, mas se você se voltar, isso vai mudar. Só que no final de tudo, eles não quiseram ouvir o que o profeta falava. E aí fala assim:
Abandonaram o Senhor, a esperança para Israel, e todos que abandonam a ti são envergonhados. E aqueles que se afastam de mim estão escritos na terra, porque eles abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Deus, Ele é a fonte de água viva, amém? Deus, Ele é a fonte de águas vivas. Então, para nós poder ter vida, é necessário o quê? Água. Uma árvore, para ela ter vida, é necessário o quê? Água. E aqui está claro que diz ao Senhor: Ele é a fonte de água viva. E se você analisar várias vezes, a palavra trata o Espírito Santo como uma fonte de água. E esse povo não quiseram ser nutrido por essa água. Esse povo não quis que essa água viesse fazer parte da vida deles. Sabe por quê? Porque o ser humano muitas das vezes ele acostuma com ele. Tem pessoas que ela está na vida destruída, está no vício, bebendo, está jogado na rua, perdeu a família. Você chega diante dessa pessoa e você oferece essa água viva, aquele que pode limpar, aquele que pode restaurar, aquele que quebra vício, aquele que quebra maldições. Você oferece esse Deus poderoso, e muitos vão olhar para você e falar: não, eu não quero não. Preferem viver uma vida igual está escrito ali, como uma terra. Porque a terra é o quê? O que é que acontece a terra? Você pisa nela. Ele prefere ser pisado, ser humilhado, de que viver diante do Todo-Poderoso. Então Deus fala para você hoje que não importa o vício que está sobre a sua família. Talvez tem pessoa na sua casa que tem vício. Talvez você tenha vício mesmo. Mas Deus é uma fonte de água. E se Deus é uma fonte de água, a água serve para quê? Para purificar, para limpar, para restaurar. Então Deus, Ele é essa fonte. Tudo que você precisa está em Deus. Tudo que nós precisamos está no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E quando Ele chega diante da mulher samaritana, esse é o mesmo Deus. Esse Deus aqui é Jesus. Quando Ele chega diante da mulher samaritana, Ele oferece de novo essa fonte de água. E Ele diz para ela assim: se você soubesse quem está falando contigo nesse momento, você pediria e eu te daria água. Oh, aleluia. Todas as vezes que você vier adorar o Senhor, todas as vezes que você entrar na casa do Senhor e o Espírito Santo começar a falar ao seu coração, e você entender que Deus está falando com você, e você entender que diretamente Deus está falando com você. Tem um monte de gente na igreja, mas Deus está mencionando para você. Sabe o que Ele fala quando Ele estiver falando com você? Ele pede para você pedir, que Ele te dá. Naquele momento que você sentir Jesus falando com você, você sentir seu coração queimar, aí você abre a sua boca e declara: eu quero, Senhor, eu quero essa água. Porque quando Jesus falou isso para a mulher samaritana, o que foi que ela falou? Ela falou assim: Senhor, então me dá dessa água. Eu não quero mais ter sede. Eu não quero mais ter sede, eu quero essa água. Aleluia.
Então era isso que Jesus queria fazer. Era isso que Deus queria fazer com esse povo. Aleluias. Esse povo era vazio, ele se enchia daquilo que o coração deles se determinava. Mas Deus queria derramar o Espírito Santo dele sobre aquele povo, para aquele povo ser completo por inteiro, para aquele povo ser aquilo que Deus já tinha determinado, ser tudo uma bênção. Mas esse povo não quis. Esse povo não quis. E aí veio a consequência dele. Mas Deus não desistiu. Veio a consequência. Mas todas as vezes Deus levantava o profeta. Todas as vezes o homem ia com a palavra e falava: é assim, levanta. Deus jamais desiste de nós. Deus jamais desiste do seu familiar. Deus jamais vai desistir. Amém? É só você colocar o quê? A sua esperança, a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Porque quando você coloca toda a confiança no Deus Poderoso, o que é que está escrito aqui? Quando chega o calor, a folha não murcha. Quando chega a luta, a guerra, o Senhor é bem claro aqui. Ela continua produzindo fruto. Ela continua com as folhas verdes. Ela continua sendo uma ave boa, dando fruto mesmo no meio da sequidão, do calor, da tempestade. Então é isso que Deus diz para você hoje. Se hoje sua confiança for totalmente no Senhor, se hoje você fala: Senhor, sobre tudo que eu quero nesse momento, sobre tudo da minha vida, meu Deus, o que eu mais quero na minha vida é que as tuas águas, Senhor, todos os dias venham sobre mim, que todos os dias eu sinta, meu Deus, o teu Espírito descendo sobre mim, que todos os dias, meu Deus, eu quero ser nutrido pelo Senhor. Meu Deus, eu não quero ser uma árvore que escolhe a terra que quer ficar. Eu não quero ser uma árvore que anda segundo a minha vontade, mas eu quero confiar em Ti de todo o meu coração. Eu quero, meu Deus, ser nutrido todos os dias pela Tua presença. Eu quero, meu Deus, ser isso, Senhor. Quando você decide isso, vai vir a luta, vai vir o calor, vai vir tudo isso. Mas você vai continuar de pé. Você vai continuar no mesmo lugar que Deus te plantou. Amém? Então é isso que Deus fala para você. A luta está grande sobre a sua vida, mas você está aqui. Talvez você hoje está vivendo uma luta muito grande, perseguição, guerra, mas você está aqui. Você não parou. Sabe por quê? Porque você está sendo nutrida. Todos os dias que você vem para o culto, você recebe uma porção do Espírito. Você sente as águas do Senhor te renovando, te limpando, te purificando, para você continuar. Por isso que o calor, por isso que a tempestade, o deserto, nada fez você murchar, nada fez você parar, nada. E Deus fala que é abençoado é isso. Nós somos abençoados quando nós somos assim. Quando nós colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar e queremos o Espírito Santo dele sobre tudo, nós somos abençoados. Pelo contrário da outra água, ela é amaldiçoada. Amém? Quem entendeu a palavra de Deus, glorifica o nome de Jesus bem forte. Amém?